Fala galera do canal Flanáticos Notícias, eu sou Alcidon Cunha e trago mais um vídeo falando sobre as últimas novidades do Mengão. Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva acerca do Flamengo no ano de 2020. As alegrias, as tristezas, as expectativas e as decepções. Mas antes de você conferir esse vídeo, eu peço que você não se esqueça de fazer a inscrição nesse canal. Aqui todos os dias tem gente fazendo a inscrição, então todos os dias tem pessoas entrando na nossa comunidade para poder também acompanhar os nossos vídeos e ainda de quebra participar do nosso primeiro grande sorteio. Vou começar a avisar, nós estamos terminando o ano, iniciando o mês de janeiro agora. Então nós temos até o dia 30 de janeiro para atingir a marca de 500 inscritos. No dia que a gente atingir a marca de 500 inscritos, nós iremos organizar aqui um sorteio de R$500 e apenas você, torcedor, que foi inscrito no canal, vai participar. Você ganha o prêmio, fornece o número da conta e eu deposito o dinheiro na sua conta. Galera, não esqueça de dar o joinha, porque de nada adianta fazer vídeos, comentar aqui juntamente com vocês se esse vídeo não for promovido pelo YouTube. E ele só vai ser promovido se você for dando aquele joinha positivo. Assistiu? Joinha. Não esqueça de fazer isso. E também, se você não quiser perder nenhum vídeo do canal, então você aciona o sino e eu te comunico toda vez que nós tivermos aqui um novo vídeo. Então, promoção. Até 30 de janeiro, 500 inscritos. Um sorteio de R$500. Galera, tremeu a câmera, então não fique de fora desse prêmio. Galera, vamos fazer aqui uma retrospectiva acerca do Flamengo no ano de 2020. Flamengo que começou com muitas expectativas e está terminando o ano de 2020 de forma melancólica, amargurando várias eliminações durante o ano. Mas o ano, galera, o primeiro grande acontecimento do ano do Flamengo, torcedor do Flamengo vai lembrar disso, foi a contratação, em definitivo, a compra do passe do Gabigol. O Flamengo adquiriu o Gabigol, foi uma mobilização, né? Foi uma novela, fica, não fica, sai, não sai, mas ainda no mês de janeiro, o Flamengo bateu o martelo, pagou a Fiorentina aquilo que estava acordado, porque o Gabigol havia sido emprestado com a opção de compra, como o Flamengo sempre vem fazendo com outros jogadores, deu certo e ficou no Flamengo definitivo, foi a primeira vitória do Flamengo. Depois, o Flamengo ainda no começo do ano ganhou o seu primeiro título sob o comando do treinador Jorge Jesus, que foi a Supercopa, quando o Flamengo, nós estamos lembrados, enfrentou ali o Atlético Paranaense no Mané Garrincha e venceu de forma soberana e absoluta pelo placar de 3-0. Foi a primeira taça levantada pela torcida do Flamengo, pelo time do Flamengo esse ano. Depois veio a Recopa. O Flamengo disputou a Recopa com o Independente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, enfrentando o campeão da Copa Libertadores. Foram dois jogos, o Flamengo empatou o primeiro lá na Argentina por 2-2 e sapecou um convincente 3-0 no Maracanã e o Flamengo ganhou a Recopa, criando muita expectativa no torcedor, que se confirmou mais ainda quando o Flamengo em seguida ganhou o Campeonato Carioca, vencendo o Fluminense em duas oportunidades, uma pelo placar de 2-1 e outra pelo placar de 1-0, ainda sob o comando do treinador Jorge Jesus. Aí em abril começa a novela, né, do fica, não fica Jesus. E o Flamengo amargurou aquilo que eu considero a sua pior perda durante o ano de 2020, que foi não conseguir segurar aqui o Jorge Jesus. Por N motivos, o treinador rompeu o contrato com o rubro-negro, deixou as portas abertas, deu adeus, deixou muitas saudades e hoje está treinando o Benfica. E o Flamengo, desde então, não se encontrou mais
com nenhum treinador que dirigiu o time. O Jorge Jesus saiu ainda no final de abril para maio, e o Campeonato Brasileiro já foi dirigido pelo novo técnico. E aí o novo fato que aconteceu foi a contratação, a novela da contratação de técnicos. Aí o Flamengo acabou optando pelo espanhol Domènec Torrent, né, que veio para o Flamengo como uma aposta de dar continuidade ao trabalho que foi feito pelo treinador português Jorge Jesus. Mas o Domènec Torrent não foi uma aposta boa para o Flamengo, tendo em vista que não conseguiu desenvolver um trabalho convincente nem para a diretoria, nem para os torcedores, né? Apesar de ter tido um aproveitamento de 63%, o Flamengo, sob o comando dele, pegou goleadas históricas e dessa forma acabou a paciência do torcedor, e o Flamengo demitiu o Domènec Torrent às vésperas da sua grande decisão do primeiro campeonato que era importante para o Flamengo, que era a Copa do Brasil, nas quartas de finais contra o São Paulo. O Domènec Torrent caiu nas vésperas e o Flamengo contratou o Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, como a grande esperança de tentar dar continuidade ao trabalho do Jorge Jesus, já que o Domènec Torrent não deixou saudades. Então a imprensa pintou, desenhou, promoveu o técnico Rogério Ceni como aquele que conseguiria colocar uma filosofia de jogo no Flamengo semelhante à filosofia implantada por Jorge Jesus. As expectativas foram grandes, mas o primeiro ato do senhor Rogério Ceni à frente do Flamengo foi contra 2 jogos nas quartas de finais da Libertadores. O torcedor está lembrando muito bem. Foram 2 derrotas para o São Paulo, que culminou na eliminação do Flamengo. A primeira por 2-1 em pleno Maracanã. São Paulo venceu de forma convincente o Flamengo. E aquele jogo foi marcado pelo erro grosseiro, né, do goleiro Neneca, o Bruno, né, que tentou driblar ali o atacante Brenner, e ele roubou a bola e fez 2-1. No jogo de volta, em São Paulo, o Flamengo foi derrotado pelo time comandado pelo Fernando Diniz por 3-0. E aí o Flamengo amargurou a sua primeira eliminação em um campeonato no ano de 2020. Voltou os olhos para a Libertadores e enfrentou nas quartas de finais o time do Independiente del Valle, que foram 2 jogos que o Flamengo fez com o Independiente. Nós lembramos muito bem, lá na Argentina nós empatamos por 1-1. Criou-se uma expectativa muito grande de que o Flamengo iria conseguir a sua classificação, mas em casa não passou de outro empate de 1-1. E nos pênaltis, nós estamos lembrados, o Independiente venceu o Flamengo, quando o melhor jogador da partida, sem dúvida nenhuma, o Ilharão, perdeu a última penalidade batida pelo Flamengo, e o Flamengo foi eliminado da Libertadores da América sob o comando do Rogério Ceni, que já somava 2 eliminações. Nós lembramos também que o final do ano foi marcado pela indicação do meia do Flamengo, o Arrascaeta, né, para o Prêmio Puskás. Ele fez aquele gol em 2019 contra o Ceará de bicicleta, para mim um belíssimo gol. Para mim, na realidade, foi o gol mais bonito pela plasticidade, pela elegância, pela perfeição que foi aquela bicicleta do Arrascaeta. Mas ele não venceu, mas provocou um grande rebuliço nas redes sociais, colocou novamente o Flamengo na vitrine, e certamente, se tivesse ganho, teria sido justo. Depois do Arrascaeta, nós tivemos a novela do Pedro, fica ou não fico? E aí o Flamengo fez uma grande mobilização para contratar definitivo o atacante Pedro, e o Flamengo pagou 84 milhões de forma parcelada, e desde então o Pedro passou a ser
jogador do Clube de Regatas Flamengo de forma definitiva. Então, o Pedro ficou, né? O Gabigol também ficou e o Flamengo termina o ano se despedindo de jogadores como o Pedro Rocha, né? Que deu adeus ao clube, não renovou o contrato. Também foi um ano de muitas lesões, né? O Flamengo, além do surto de Covid, né? 19 que teve ali ainda durante o Campeonato Brasileiro, no final de agosto para início de setembro. O Flamengo teve vários jogadores lesionados, o Gabigol jogou poucas partidas, né, mas ainda com um aproveitamento altíssimo. Nós temos 2 atacantes goleadores e o ano termina com a frustrante derrota diante do Fortaleza, né? O ano termina com aquele frustrante empate do Flamengo contra o Fortaleza, que permitiu ao São Paulo abrir uma diferença de 7 pontos. Embora o Flamengo tenha um jogo a menos e um confronto direto, termina o ano dependendo mais de um tropeço do São Paulo agora do que das suas próprias forças. Rogério Ceni termina o ano balançando no cargo e o Flamengo começa a se movimentar acerca das possíveis contratações para o próximo ano, mas por enquanto a melhor contratação foi a renovação do goleiro, renovação do contrato do goleiro Diego Alves e a aquisição de forma definitiva do Pedro. Galera, tirando, né, digamos assim, essas situações ruins de eliminação, o Flamengo ainda termina o ano dentro da zona de classificação para a Libertadores. Mas se nós pudéssemos resumir em uma palavra o ano de 2020, a gente poderia resumir na palavra frustração. O Flamengo decepcionou, foi frustrante a atuação do Flamengo em 2020. Balança a poeira, vamos ver se a gente ainda dá para tirar alguma coisa para ganhar esse campeonato brasileiro, porque a diferença ela é pequena. São Paulo ontem mostrou que não é absoluto, porque jogando contra o Grêmio em casa não passou de um 0-0 e foi eliminado. Valeu, galera do Flamengo, eu espero que a gente consiga bater essa marca de 500 membros ainda no mês de janeiro, para que a gente possa fazer o nosso sorteio. E aí depois a gente abre uma nova promoção para quando completar 1000 a gente fazer outro sorteio. Valeu, galera do Flamengo, valeu, Mengão!